Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos e nos achegamos nesta hora diante da Tua face, ó Pai, e em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender do Senhor, Pai, e por isso subimos até a Tua casa, meu Deus, nesta noite. Ai, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, de fluir, de falar, de se manifestar. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que o Teu Espírito Santo possa tornar a Tua palavra viva em nossos corações. Pai, posso falar com cada um de uma maneira individual, de uma maneira personalizada, aquilo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. E lhe pedimos, fale com cada um de nós. E você que crê, diga amém e glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Antes de eu fazer até a leitura aqui do texto, que é 2 Timóteo 3, versículo 1, eu quero já lhe avisar uma coisa. Eu sou pregador do Evangelho. E o Evangelho, a tradução do Evangelho é boas novas, boas notícias. Amém? Só que o Evangelho, ele não tem só boas notícias. Porque muitas vezes o Evangelho vem para fazer certos alertas para nós. Amém? E é o caso aqui. Não me tome como alguém pessimista, como alguém que não está acreditando que Deus possa fazer algo bom. Nada disso. Mas receba esse alerta da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o título da mensagem hoje é o seguinte: tempos difíceis estão por vir. Você pode repetir isso comigo? Só a nível de você guardar o título, vamos lá? Tempos difíceis estão por vir. Não porque eu queira, não porque você queira, mas porque a Bíblia diz que assim será. Ah, pastor, mas eu vim aqui para o pastor me animar, dar uma palavra para me levantar, e o senhor já disse que a coisa vai piorar. Pois é, mas nós precisamos estar preparados. Na verdade, a própria Bíblia é que diz que nós precisamos saber disso, que tempos difíceis virão. Bom, a Bíblia diz o seguinte, 2 Timóteo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí tem uma outra tradução, que eu uso bastante aqui na igreja, que é a Nova Almeida, que traduziu assim: mas você precisa saber disso. Opa, então eu e você precisamos saber disso aqui. Então o pastor está errado em pregar? Não, nós precisamos saber disso. Saber o quê? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém? Por isso do título da mensagem, tempos difíceis estão por vir. Eu acho que é muito claro, pelo menos para a maioria de nós, para a maioria dos cristãos, que nós a cada dia estamos nos aproximando dos últimos tempos, dos últimos dias, não é verdade? Você começa a observar as coisas que estão acontecendo à nossa volta e é muito fácil de você ir enxergando aqueles sinais que o próprio Senhor Jesus assinalou que aconteceriam no tempo do fim, próximo ao tempo do fim. Então, cada dia que passa, e até a Bíblia nos ensina a vivermos na eminência da volta de Jesus, eu não sei se ele vai voltar daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos sempre viver na eminência da volta de Cristo. A grande verdade é que eu não sei se esse culto vai acabar. Amém? Talvez Jesus volte antes. Você já imaginou Jesus voltar aqui, aí todo mundo sobe, só você fica? Está amarrado, né? Mas
Entenda, eu brinco porque o assunto é sério para tentar descontrair um pouco. Tem gente que fica me olhando com uma cara assustado, né? Meu Deus, mas será, pastor? Agora? Não vai nem acabar, né? Mas, por mais que a gente brinque, o assunto é muito sério, porque verdade não é? Pode ser que Jesus volte antes do culto acabar. Às vezes a gente está aqui, está pensando, né? Rapaz, segunda-feira tem que trabalhar, resolver aquele negócio lá. Talvez não chegue segunda-feira. Amém? Né? Talvez não chegue, ou pela vinda de Jesus, ou até mesmo, né, pela partida, pela vida nossa que é finita, né? Então, a vida natural, claro que a espiritual é infinita, mas entende? Então nós precisamos entender que os últimos dias estão chegando e a Bíblia está dizendo que os últimos dias serão tempos difíceis. Mas daí surge a pergunta, mas por que virão dias difíceis? Por que virão tempos difíceis? Por que tempos difíceis estão para vir? Aí alguém poderia dizer, pastor, não sei, eu acho que é capaz de acontecer uma catástrofe, né? Aí alguma coisa da natureza, não sei, talvez. Pastor, pode ser que venha uma crise financeira global. Pastor, pode ser que falte água no planeta. Eu lembro que desde que eu era criança já diziam que ia faltar água, né? Até agora, graças a Deus, não faltou, mas lembra que falavam isso? Botar o maior terror nas crianças, que vai faltar água, que vai acabar a água do mundo e assim por diante. Bom, alguma dessas coisas pode acontecer. Pastor, o senhor está vendo que está acontecendo lá na Ucrânia, lá na Rússia, pastor, e se acabar desencadeando ali uma guerra nuclear, pastor, isso vai acabar com a humanidade. Se sobreviver alguém, os poucos sobreviventes, né, vão ser tempos difíceis, pastor. Será que é por causa de alguma dessas coisas que virão tempos difíceis? Olha, eu não sei se alguma dessas coisas pode acontecer ou não. Eu espero que não aconteça. Mas a Bíblia não diz que virão tempos difíceis que vai acontecer uma catástrofe, ou que virão tempos difíceis que vai acontecer isso ou aquilo. Sabe o que a Bíblia diz que vai causar os tempos difíceis? Olha só, vou voltar aqui para a corrigida. Diz assim, versículo 2: porque haverá homens, o quê? Amantes de si mesmo. Eu vou ler bem pausadamente aqui a lista, porque a lista é grande. E eu vou ler bem pausadamente para você ir pensando em cada uma dessas coisas. O que mais? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, né, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Como essa pessoa é bondosa, ela cuida, né, dos outros, isso e aquilo, mas negando a eficácia dela. O que a Bíblia manda a gente fazer? Destes, afasta-te. Amém? Então, olha só, vamos voltar àquilo que a gente estava falando. A Bíblia está dizendo, os últimos dias virão tempos difíceis. E por que virão tempos difíceis? Vem a Bíblia e diz assim, porque os homens serão amantes de si mesmos, e aí a lista vem, e a lista é grande. Então você perceba que tempos difíceis estão por vir, e o agente desses tempos difíceis somos nós mesmos. Os causadores desses tempos difíceis somos nós. Quem está me acompanhando? Amém? Olha só. Então,
Os tempos serão difíceis porque o ser humano vai começar a agir dessa maneira. E talvez se você olhar um pouquinho até para a sua história, olhar um pouquinho para trás, talvez você já consiga reconhecer, quanto mais experiente você é, estou falando experiente para não chamar de velho, amém? Mas quanto mais experiente você é, com mais propriedade ainda você vai poder falar, que antigamente parece que era muito mais fácil lidar com as pessoas. Parece que cada dia que passa está mais difícil, mais trabalhoso lidar com as pessoas. É assim ou não é? Está mais complicado conviver em sociedade cada dia que passa. E por culpa de quem? Por culpa do ser humano. Por culpa dele. Pela maneira que ele age, pela maneira que ele faz. Então, olha que coisa séria, né? Os tempos difíceis que estão por vir não é por A, por B, por uma catástrofe, como eu disse, por uma crise assim. Não, os tempos difíceis estão por vir por conta do próprio ser humano, porque ele vai se tornando dessa maneira. E aí, para a gente, é muito fácil a gente apontar o dedo e falar assim, verdade, pastor, eu conheço alguém que é desse jeito aí, pastor, eu conheço alguém que é assim. Tá, mas antes da gente apontar o dedo para alguém, a gente tem que olhar para a nossa vida. Eu olhar para a minha, você olhar para a sua vida, amém, igreja? E ver quantas destas coisas da lista aqui há em nós. Ou a quantidade disso, a proporção disso que há em nós. Porque quanto mais destas coisas houver em nós, quanto maior for o volume, a quantidade dessas coisas em nós, meu irmão, mais difíceis serão os tempos. Por quê? Porque mais difícil vai ser para lidar com a gente. Lidar com o ser humano está tão complicado que tem gente preferindo adotar um animalzinho de estimação, né? Assim, pega um cachorrinho lá e não quero nem saber de gente. Eu prefiro o bichinho aqui. Já há anos que eu venho falando isso, né? Que eu já vi reportagem, você deve ter visto também, principalmente lá no Japão, há um mercado muito grande de venda de bonecos. Que a pessoa ela diz, eu não quero conviver com outra pessoa, eu prefiro conviver um boneco. Aí pega um boneco lá, põe sentado no sofá. Já viu isso? Alguém já viu? Né? Aí a pessoa senta do lado, abraça o boneco, assiste junto. Quem quer essa aqui? Essa aqui é minha esposa. Mas não é assim? Ah, não, esse aqui é meu marido. Ah, isso aqui é minha mãe. E aí olha que, olha que beleza, você põe sentado ali e reclama? Não, a verdade não é. Está ali, não fala nada, fica quietinho e tal, mas a pessoa diz assim, não, eu prefiro conviver aqui com um bonecão do que com uma outra pessoa, porque conviver com uma pessoa está difícil. Eu até lembrei de uma piadinha que eu contei de manhã, né? Que diz que certa ocasião houve um naufrágio, né? E aí teve um sobrevivente, ele chegou numa ilha deserta. E ele era engenheiro, né? E aí ele passou muitos anos naquela ilha perdida. E um belo dia encontraram ele, né? Descobriram que ele estava na ilha, foram lá para resgatá-lo. Chegaram lá, ele estava lá e viram várias construções assim, né? Chamou a atenção dele. Poxa vida, mas que construção é aquela ali, tão bonita e tal? Ele disse, não, aquela ali é a minha casa. Eu sou engenheiro, sei fazer, sei construir, tinha tempo, fui construí a minha casa. Ah, que legal, que bacana, hein? E aquela outra construção ali? Não, ali é a minha igreja, eu sou cristão, sou crente, precisava ir para a igreja, precisava congregar, então tinha tempo, sabia fazer, eu fui construir, fiz ali aquela igreja, é onde eu congrego. Aí o rapaz continuou olhando e falou assim, e aquele outra construção ali, aquele outro pé? Não, deixa eu explicar para você, aquela ali era a minha antiga igreja. Aquela lá era a minha igreja anterior, ele está sozinho na ilha, né? Tá só ele. Ele diz, não, aquele lá eu construí, mas eu me desentendi lá e eu resolvi sair e fiz uma outra. E não tem muita gente assim?
Meu irmão que tem dificuldade para conviver com ele mesmo, tem dificuldade para se aguentar, né? É aquela historinha do cara que mora sozinho e ainda foge de casa, né? E tem alguns que estão mais ou menos assim. Mas por quê? Né? Eu brinco para descontrair um pouquinho o assunto, mas o assunto é sério, né? Por causa dessas coisas. Por causa disso aqui que a Bíblia diz que vai entrando. Eu gostaria de ver um pouquinho assim mais detalhadamente essa lista com vocês, porque isso precisa entrar no nosso coração e a gente começar a olhar, ver se talvez essas coisas não existam em nós. Porque se existir, meu irmão, vai trazer tempos difíceis. Amém, igreja? Entenda só, o que eu quero dizer é que tempos difíceis na sociedade vai vir. Virá. É o que a Bíblia está dizendo. Não é porque eu quero. Mas a Bíblia está dizendo que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Agora, e o convívio na minha casa, no meu lar, na minha igreja, com os meus irmãos em Cristo? Perceba que eu posso ser o agente de tornar esses tempos cada vez mais difíceis ou não. E aí a Bíblia, ela diz, né? Vamos lá para o versículo 2. Primeira coisa, e eu gostaria que você guardasse o cabeça de chave aqui, o primeiro da lista, tá? Porque a gente vai usar ele daqui a pouco. Por que no versículo 1 diz que virão tempos trabalhosos, difíceis? Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Ai, como eu me amo, eu gosto tanto de ouvir o som da minha voz, eu gosto tanto de me olhar no espelho, eu gosto tanto de sempre ter razão, glórias a mim. Tem alguns assim ou não? Né? Então, amantes de si mesmo, avarentos, né? Aquela pessoa que quer tudo para si, não quer dar nada para ninguém. Presunçosos, que se acha melhor do que todo mundo, olha todo mundo de cima para baixo, soberbos no mesmo sentido, blasfemos, né? De blasfêmia, de falar mal de Deus ou de falar mal contra Deus. E às vezes a gente ouve até alguns cristãos, por exemplo, fazendo certos tipos de piada até com Deus, né? Poxa vida, no mínimo assim, esquisita. Verdade ou não é? No mínimo esquisita. Aí a Bíblia continua, olha só, desobedientes a pais e mães. Aí em seguida diz assim, ingratos. Eu penso que um não está do lado do outro por acaso. Por que um filho desobedece pai e mãe? Porque é ingrato. Verdade ou não é? Se não fosse ingrato, não desobedeceria pai e mãe. Então, a gente vê muito essas pessoas simplesmente não conseguem reconhecer aqueles que passaram na sua história, na sua vida e de alguma maneira ajudaram. Meu irmão, a grande verdade é que nós só estamos aonde nós estamos, seja lá aonde estamos, mas nós só estamos com a vida, na posição que nós estamos, porque teve pessoas que ao longo do caminho nos ajudaram. Algumas até tentando nos atrapalhar, verdade não é? E acabaram nos ajudando, nos empurrando para frente. E outras, né, realmente, que nos ajudaram. Eu não posso agora estufar o peito e dizer assim, não, porque eu também não, eu tenho que ser uma pessoa grata. Não, teve muitas pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, que se não fossem essas pessoas, eu não teria chegado onde cheguei. Amém? Nós precisamos ser gratos a pai e mãe. Não, pastor, que o senhor não conhece meu pai, não conhece minha mãe. Meu irmão, pare e pensa, você só está vivo, você só existe por causa do teu pai e da tua mãe. Sim ou não? Se eles não tivessem existido, se eles não tivessem... Não, você também não teria existido. Então, meu irmão, nós precisamos da gratidão. Aí a Bíblia diz, profanos, né?
quer a profanação, quer tomar como algo comum aquilo que é santo, aquilo que é de Deus. Sem afeto natural. Meu irmão, cada dia que passa a gente vê muito essa questão, né? Eu até dar um exemplo de manhã. Meu irmão, uma galinha, ela morre defendendo os pintinhos. Sim ou não? Uma galinha. Pensa numa galinha, meu irmão, que defesa que uma galinha tem. E pior que tem gente que tem medo de galinha ainda, né? Do galo ainda entendo, mas da galinha é brabo, né? Mas, enfim, uma galinha, ela morre defendendo os pintinhos. Um animal faz isso pela sua cria. Por quê? Porque ela tem um afeto natural. E tem ser humano que está pior que a galinha. Sim ou não? Porque não tem nenhum afeto natural com os filhos. Muitos filhos não têm nenhum afeto natural, e eu não estou falando nem de algo espiritual, eu não estou falando nem de ser crente, eu estou falando de ser humano. Amém, igreja? De natureza humana. Porque a natureza humana me remete a ter afeição por outro ser humano, a querer bem, a ver um ser humano sofrendo, poxa vida, e querer fazer alguma coisa para aliviar aquele sofrimento, para ajudar a pessoa de alguma forma. Mas muita gente tem perdido isso até com relação à família. Aí a Bíblia diz irreconciliáveis. Não perdoo, não quero saber daquela pessoa. Não, mas veja bem, olha só, por que você não perdoa? Não tem jeito. Caluniadores, vive falando mal dos outros. Incontinente é aquela pessoa que não tem domínio sobre o desejo, não tem domínio sobre a palavra é essa, sobre o desejo. Então é aquela pessoa que ela é dominada pelos seus desejos. Eu quero e tem que ser. E vamos falar a verdade, muitos pais têm criado, eu ia falar monstros, mas aí vai ficar feio, né? Mas tem criado, vou colocar no diminutivo para ficar bonito, monstrinhos em casa. Sim ou não? Porque não sabe ouvir não, porque não sabe esperar, porque tudo que quer tem que dar, tem que fazer e tem que ser na hora que a criança quer, e assim por diante. Meu irmão, se você tem dado esse tipo de educação, cuidado. Amém? Cuidado, que talvez você está empurrando teus filhos para um mau caminho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Continuando. Cruéis, sem amor para com os bons. Deixa eu correr aqui que não precisa ver tudo também. Traidores, obstinados, orgulhosos. Esse aqui eu quero falar, ó. Mais amigos dos deleites, como eu li na primeira vez, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Né? O prazer é o hedonismo. Não, a vontade de Deus é essa, o que a Bíblia diz é isso. Mas eu quero fazer aquele outro, então deixa eu obedecer a Deus para fazer o que eu quero. E essa não é a mensagem do mundo hoje? Não, faz o que você quer. Você quer comprar? Não, meu irmão, vai lá, parcela em 257 vezes lá, e não, porque o que você precisa é agora. Tem até cartão de crédito com essa propaganda, né? Não é assim? Porque é agora, você não pode deixar para depois, você não pode deixar para amanhã. Tudo tem que ser agora, você quer aquilo. Mas isso vai contra os valores, isso vai contra os mandamentos de Deus. Não, mas não importa, você quer, então que pode. Isso é o hedonismo. É a busca desenfreada pelo prazer, né? Faz do prazer o seu Deus, os seus deleites, o seu Deus. E aí a Bíblia continua falando, né? Tendo aparência, já acabando, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Bom, mas por que essas coisas surgem no ser humano? Essas coisas surgem no ser humano, essa lista aqui que é grande, ela é desencadeada por causa de algo muito simples. Talvez alguém leia essa lista e diz assim, né? E a gente escuta muito isso, de vez em quando até fala isso, né? Acontece alguma coisa assim meio terrível na sociedade, né? Aí você já deve ter ouvido alguém falando assim, pastor, está faltando amor, né, pastor, nas pessoas. Já ouviu isso? Está faltando amor. Meu irmão,
segundo a palavra que nós vamos estudar, estamos estudando aqui hoje, não é falta de amor. Como assim, pastor? Você vai ver. Quer ver? Vamos para Marcos, capítulo 12, por favor. Marcos 12, 28. Quem achou, diga glória a Deus. Marcos 12, 28 diz assim: aproximando-se dele, um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Jesus disse, não há nenhum maior. Esse é os dois principais mandamentos. No registro, no relato do evangelista Mateus, ele acrescenta mais uma fala de Jesus que Marcos não acrescentou. Jesus lá em Mateus, ele diz assim, no evangelho de Mateus, ele diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus está dizendo, olha, é isso aqui é a base, isso aqui é o alicerce, que todo o resto que está escrito na Bíblia se apoia nele. Todo o resto depende disso. Se eu não viver isso, não adianta eu querer viver outra coisa. Tudo depende disso, é a base de tudo. E aí tem gente, meu irmão, querendo discutir escatologia, querendo discutir se o milênio vai vir antes, vai vir depois, vai vir no meio do caminho, querendo discutir, meu irmão, se o arcanjo, se era uma divisão de anjo, ou se era uma referência às asas que eles tinham, se a arca era desse jeito ou daquele, sabe? Querendo discutir assuntos, meu irmão, elevados demais, querendo discutir coisas que a pessoa às vezes não sabe nem do que está falando, está querendo discutir certos assuntos. E o que Jesus falou, a base de tudo é isso aqui. Às vezes você não vive a base, quer viver o resto, você está entendendo? Quer discutir se Adão tinha umbigo ou não. Já ouviu falar disso? Não, eu acho que não tinha. Não, eu acho que tinha. Meu irmão, negócio sem pé, sem cabeça. E às vezes não está vivendo isso aqui que Jesus falou, que é a base de tudo. Agora, olha que interessante. Jesus estabeleceu aqui uma ordem. Esses dois mandamentos, eles falam de amor. Só que estabelece qual precisa ser a ordem do nosso amor. E a Bíblia, ela diz assim, em primeiro lugar, imagine como uma lista, em primeiro lugar, acima de tudo, com todas as nossas forças, com toda a nossa capacidade, com tudo que há em nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Aí a Bíblia diz, em segundo lugar, nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então perceba que eu amar a mim mesmo foi colocado em terceiro lugar. Porque se eu não amar a mim mesmo, eu não tenho parâmetro para amar o meu próximo. Está me acompanhando ou não? Se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o meu próximo? Porque a Bíblia diz que
eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Mas perceba que nessa lista foi colocada em terceiro lugar: Deus, o meu próximo e eu. O grande problema é quando a gente começa a bagunçar a ordem das coisas. O grande problema é quando a gente começa a inverter. Você está entendendo? Essa lista. A gente começa a trocar as posições das coisas. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Deus, o próximo e eu. Por quê? Acabamos de ler, pessoal, umas 10 vezes. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmo. Você está entendendo? Inverteu a ordem. Colocou o amor que ele sente por ele acima do amor que ele sente por Deus, acima do amor que ele sente pelo próximo. E aí, se você pegar aquela lista, eu não vou voltar lá para a gente não se estender, mas se você pegar aquela lista, você vai ver que exatamente tudo que está naquela lista se explica por causa da bagunça que é feita com relação a isso. Por que que um filho desobedece os pais? Porque ele se ama mais do que ele ama os pais. Você está entendendo? Por que que alguém é avarento? Porque ele se ama mais do que ele ama as outras pessoas. Não, eu tenho que ter. Se todo mundo empobrecer para eu enriquecer, tá bom. O que importa sou eu. Então, bagunçou a ordem. Está me acompanhando ou não? Inverteu a coisa. Por que que alguém blasfema? Porque ele tirou Deus do primeiro lugar e colocou lá no último. Acha que Deus pode ser usado como brincadeira. Acha que ele pode falar qualquer coisa de Deus. Acha que ele é mais importante que Deus. E assim vai. Então, tudo que está escrito lá naquela lista, que vai ser a causa de virem os tempos difíceis, tudo se explica nisso. Então você perceba, e entenda bem, não estou falando mal de alguém que fala dessa forma, eu entendo o que a pessoa quer dizer. Mas alguém diz assim, pastor, está faltando amor no ser humano hoje. Não, meu irmão, não está faltando amor, o problema é que o amor está no lugar errado, você está entendendo? Está na proporção errada. O problema é que a pessoa está se amando demais, e está amando pouco as pessoas. Está se amando demais e está amando Deus pouco. Meu irmão, porque você ter que conviver com alguém que é amante de si mesmo, é fácil? É difícil. Alguém que é avarento, alguém que é sem afeição natural, alguém que me ajude aí, me ajude a lembrar do que está na lista, irreconciliável, de alguém que é incontinente, não consegue se dominar e assim vai. É difícil, não é? É. Por quê? Porque a coisa está bagunçada. Agora, vamos parar para pensar. É fácil você conviver com alguém que ama a Deus? Meu irmão, tem pessoas assim que ela realmente ama a Deus, e esse amor que a pessoa tem por Deus transborda. Puxa vida, é tão bom estar perto dessas pessoas. Você conhece alguém que te faz bem? Né? Que faz bem você estar perto. Você diz, puxa vida, mas faz um bem tão grande eu estar perto dessa pessoa, porque ela tem uma paz, ela tem uma comunhão com Deus. Toda vez que eu converso, olha, eu consigo crescer, que bênção. Amém? É fácil você conviver com alguém que ama os outros mais do que ama a si mesmo? Sim, é fácil. Aquela pessoa que prioriza os outros, aquela pessoa que busca o interesse comum ou o interesse dos outros e depois o seu interesse. Mas a gente vive numa sociedade que quem age assim é o bobo. Você tem que pensar em você. Você acha que alguém vai pensar em você? Se você não pensar em você... Não é assim? Meu irmão, Jesus está com os discípulos e Jesus começa a dizer assim, ó. Então, pessoal,
bicho vai pegar, viu? Nas minhas palavras, tá? Não é bem assim que está na Bíblia, mas nas minhas palavras. Ó, pessoal, o bicho vai pegar, a chapa vai esquentar, o negócio vai ficar feio, vão me pegar, vou ser entregue na mão das autoridades, vão me crucificar, eu vou morrer, mas ó, vocês fiquem tranquilos que ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou morrer pela humanidade, tal, e Jesus está falando, daqui a pouco Pedro para a conversa, diz, Jesus, um minutinho só, vamos ter um particular, ele chama Jesus de lado. Chega lá e olha para Jesus e diz assim, o que você está pensando, Jesus? Que história é essa? A Bíblia diz que ele repreendeu, né? Então, acho que era mais ou menos essa a conversa. O que você está pensando, Jesus? Que conversa derrotada é essa, Jesus? Não! De modo... Ele diz assim, tem misericórdia de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele diz assim, você tem que ter pena de você, não dos outros. Que história é essa que você vai morrer pelos outros? O senhor não vê que esse pessoal não quer nem saber do senhor, não? Vai morrer pelos outros? Não, você tem que pensar em você. Isso não vai te acontecer. O que Jesus responde? Para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Jesus, olhando para o Pedro, ele diz assim, isso aí é Satanás. Isso é o diabo que está te usando, Pedro. Esse conselho que você está querendo me dar, isso é do diabo. Sabe o que é esse conselho? É colocar uma pedra no meu caminho, para eu ir lá e tropeçar, e sair do caminho, e sair daquilo que Deus tem para mim. Então Jesus logo identifica que esse tipo de conselho, e entenda bem, eu não estou dizendo que quem te dá esse conselho é do diabo, não é isso que eu estou falando, mas que esse tipo de conselho pensa em você, coloca você em primeiro lugar, que isso não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Que Jesus classificou isso como um conselho de Satanás e como uma armadilha para me tirar do propósito de Deus. Amém? Olha que coisa séria. O que eu quero lhe chamar a atenção hoje é que eu e você precisamos olhar para dentro de nós. Olhar para os outros é tão fácil. Apontar o dedo é tão simples. Encontrar o defeito dos outros, rapaz, mas a gente tem uma facilidade tão grande. O grande problema é a gente encontrar os nossos defeitos, e a gente precisa olhar para dentro de nós, olhar para as nossas atitudes. Não, pastor, eu amo muito Jesus. Bom, Jesus ensinou que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Aí eu digo que eu amo a Deus e estou no pecado? Tem alguma coisa errada. Amém? Não é não, pastor, que eu tenho um sentimento assim tão bom no meu coração. Tudo bem, ame a Deus com tudo que é em você, inclusive com os teus sentimentos, mas não pode ser só com eles. Deve ser com seus pensamentos, com as suas falas, com as suas práticas de vida e assim por diante, com tudo que há em você. Não é o que Jesus ensinou? Amém? Então eu e você precisamos olhar para a nossa vida, olhar para dentro de nós, fazer uma introspectiva, olhar para aquilo que a gente está fazendo e começar a analisar. Será que a minha lista não está um pouco bagunçada? Volta e meia a gente ouve pessoas dizendo, ai pastor, eu amo tanto os meus filhos, eu amo tanto meu marido, a minha esposa, e tem que amar. Amém? Só esse amor não pode exceder o amor que você tem por Deus. E eu sei que para alguns eu falar isso, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que amar Deus mais do que o meu filho? Você tem que amar Deus mais do que você ama seu filho. Você tem que amar a Deus mais do que você ama o seu cônjuge. Você tem que amar a Deus mais do que você ama os seus pais. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Em segundo lugar, aí sim, ame, mas ame para valer mesmo a sua família, as outras pessoas, Jesus chama do próximo, né? E por último, ame a você. Mas veja se as atitudes que você tem feito, se elas estão na ordem correta. Porque eu digo que eu amo a Deus,
mas eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para os meus hobbies, eu tenho tempo para a minha família, eu tenho tempo para o meu trabalho, eu só não tenho tempo para Deus. Então eu tenho que ver se, no quesito tempo, se a coisa não está bagunçada. Você está entendendo? O nível de amor que eu preciso ter. E assim vai, em todas as outras áreas da minha vida. Então, nós precisamos, diante disso que a Bíblia está falando, começar a fazer alguns ajustes, sabe? Olhar lá aquilo que a gente tem feito e dizer, opa, tem alguma coisa que está aqui em cima e que não deveria estar aqui, que deveria estar aqui embaixo, deixa eu reorganizar isso. Opa, tem alguma coisa que está aqui embaixo que não deveria estar lá em cima. Amém? Deixa eu colocar no seu devido lugar, deixa eu ir organizando as coisas na minha vida. Porque, meu irmão, o agente dos tempos trabalhosos é o ser humano. E a causa disso é quando ele começa a bagunçar a ordem que Jesus estabeleceu. Eu sei que eu dei uma volta grande, mas para chegar nesse ponto que é muito simples. Jesus estabeleceu que o nosso amor precisa ser em Deus em primeiro lugar, ao nosso próximo e depois a nós mesmos. Você quer complicar mais o assunto? Posso ou não? Jogar uma pimentinha aqui? Posso? Eu não vou, eu vou só jogar e deixar você refletir depois, tá? Mas jogar uma pimentinha. Eu até pensei em falar isso. Eu falei assim, meu Deus, eu vou pregar 2 horas daí se eu for entrar nesse assunto. Mas e o amor pelas coisas? Amém? Esse ainda tem que estar aqui por quarto, ou quinto, ou sexto, sei lá. Mas não tem gente colocando o amor pelas coisas acima do amor por Deus? Acima do amor pelos outros? Acima do amor até dele mesmo? Tem gente que ama mais as coisas do que se ama. Tem gente que ama mais as coisas, e coisas aqui, o termo é grande, cabe muita coisa, mas que ama mais as coisas, às vezes um carro, às vezes isso, aquilo, do que ama a Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um culto, um irmão pediu para dar um testemunho, e ele disse, pastor, olha, eu me converti. Eu até estranhei, não entendi muito bem, porque ele já frequentava a igreja um bom tempo. Ele diz, não, pastor, eu quero dizer que eu me converti. Sabe por quê? Porque eu amava mais o meu carro do que eu amava a minha esposa. E a esposa do lado. Eu cuidava mais do meu carro do que eu cuidava da minha esposa. Eu tinha mais carinho pelo meu carro do que eu tinha pela minha esposa. E Deus falou comigo, Deus tratou comigo, eu me arrependi, pedi perdão, inclusive pedi perdão a ela, mas eu tenho que dar esse testemunho, pastor. Olha que coisa séria. Amém? E não tem muita gente assim? Né? Então, eu não vou nem me aprofundar nesse último, é só para é só para complicar aí a coisa mesmo, né? Mas nós precisamos tirar isso aqui por enquanto. Nós precisamos ver como é que está a ordem das coisas na nossa vida. Porque se a gente bagunçar essa ordem, colocar o amor no lugar errado, nas coisas erradas, na proporção errada, nós vamos trazer tempos difíceis na nossa vida. Mais uma vez eu repito, na sociedade como um todo, já virão tempos difíceis, porque é o que a Bíblia está dizendo e eu creio nela. Mas com relação à minha casa, à minha família, os meus relacionamentos, a minha igreja e assim por diante, eu posso tornar esses tempos mais difíceis ou mais fáceis. Meu irmão, se todo mundo amar Deus em primeiro lugar, que maravilha que vai ser. Se todo mundo amar o próximo mais do que ama a si mesmo, que maravilha de sociedade nós vamos ter. Se alguém amar a ele mesmo só em terceiro lugar e ainda deixar as coisas lá em quarto, meu irmão, que sociedade maravilhosa a gente vai ter. Vamos parar para pensar, um casal
que os dois amam a Deus em primeiro lugar, amam um ao outro, né? Porque um ou outro também é o próximo, em segundo lugar, e só se amam em terceiro. Meu irmão, acho que nem discussão não sai. Talvez saia discussão de gentileza. Não vai você primeiro. Não, mas eu insisto. Não. Amém, igreja? Mas, em nome de Jesus Cristo, que a gente possa rever as nossas prioridades. Era isso que eu queria falar. Que a gente nunca venha inverter essa ordem, porque é a inversão dessas coisas, das prioridades do nosso amor, é que trazem tempos difíceis. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.